Olá pessoal, o objetivo desse vídeo é fazer uma revisão sobre classe abstrata de interfaces, considerando que esse tópico é o mais difícil. Então, esse vídeo é uma rápida revisão e depois eu vou fazer vídeos para resolver as questões no Moodle. Essas questões. Vou tentar fazer um vídeo por questão para não ficar vídeos muito longos, tá bom? Então, classe abstrata, a gente viu que é um tipo diferente de herança, né? As principais características são que você não pode instanciar diretamente um objeto de uma classe abstrata e que alguns métodos não são implementados na classe abstrata, e sim nas classes filhas. A classe abstrata continua, o relacionamento é um. Então, se usuário é uma classe abstrata, aluno é um usuário, continua valendo. Tá? Classe abstrata você não pode instanciar em Python, também não pode instanciar em Java. Em Python aceita herança múltipla, em Java não aceita herança múltipla. Você usa a classe ABC, né? Então uma classe abstrata tem que herdar de ABC para ser abstrata, e você usa abstract method antes de cada método para definir método abstrato. Em Java você usa class e abstract class para dizer que uma classe é abstrata. Aqui é um exemplo de herança múltipla que não é aceita em Java, mas é aceita em Python. Então, golfinho é um mamífero e é um aquático. Então, tem herança múltipla aqui. E mamífero e aquático herda de animal. Tá? Então, você tem aqui animal, mamífero herda de animal, aquático herda de animal, e golfinho é mamífero e aquático. Tá? Animal poderia ser também uma classe abstrata. Para a gente implementar uma classe abstrata em Python, então você tem que usar ABC, você tem que definir from ABC, import ABC maiúsculo e abstract method. Aqui nesse caso, a classe abstrata tem login, que não é método abstrato, mas tem acessar portal, que é método abstrato. Então, aluno herda de usuário. Então, aluno tem login e tem que implementar acessar portal porque o usuário não implementou. Então, acessar portal, o aluno tem que implementar. Você não pode instanciar um objeto de uma classe abstrata. Aqui eu instanciei o objeto A da classe aluno e eu tenho o método login que herdou de usuário. E acessar portal é esse método aqui. Tá? Eu represento no diagrama de classe usando esse conversor de código Python para imagem do diagrama de classe. Quando tem ABC como herança, eu coloco abstract aqui. Em Java, você usa abstract para definir uma classe abstrata. A mesma coisa. Abstract aqui, ou você não tem uma palavra para dizer que o método é abstrato. Aqui eu implemento login. Aqui eu não implemento acessar portal. Eu tenho que implementar esse acessar portal na classe filha. Então, aluno herda de usuário, eu tenho que implementar acessar portal.
Então, executando isso daqui. Primeira vez que executa demora um pouco. Tá? E está aqui. Então, eu não posso instanciar um objeto da classe usuário, porque o usuário é abstrato. Eu faço login. Eu instancio o objeto A da classe aluno, faço login e acessar portal. Aqui eu defino um polimorfismo. Usuário, eu instancio o objeto usuário da classe aluno, mas eu coloco ele como usuário. Tá? Isso é útil para realizar polimorfismo entre vários objetos de várias classes. Tá? Então, o usuário aqui, ele é um aluno, faz login e acessa portal. Já a interface é um pouco diferente. Então, na classe abstrata é um contrato de construção com algumas paredes já levantadas e interfaces representa. A interface representa o contrato em sua forma mais pura. Ela define apenas o que deve ser feito, sem fornecer implementações, tradicionalmente, né? Porque em Python ele aceita tudo, então tem que tomar cuidado aqui. O que é? Uma interface é uma estrutura que define um conjunto de métodos abstratos, sem corpo, sem implementação. Porém, a partir do Java 8, você pode implementar métodos abstratos default e static dentro de uma classe de interface. Em Python, você usa ABC ou protocol para definir uma interface. É interessante notar que esse trecho aqui eu retirei do livro de UML, Guia do Usuário. É esse livro aqui, ó. Esse livro aqui. Então ele diz: uma interface especifica um contrato para uma classe ou componente, sem definir sua implementação. Uma classe ou componente pode implementar várias interfaces. Uma interface é mais como uma classe abstrata na qual todas as operações também são abstratas. Tá? Então você não implementa nenhum método em uma classe abstrata, conceitualmente, segundo esse livro aqui. A implementação de uma interface usando o protocolo em Python é dessa forma. Aqui tem um probleminha que quando eu defino uma classe abstrata em Python herdada de ABC, eu não sei distinguir entre classe abstrata e interface. Para ficar distinto no diagrama de classe, interface é sempre quando herda de protocolo. Tá? Então, o protocolo permite definir interfaces baseadas em duck typing, ou seja, parece com pato, então é um pato. Tipo, eu já vou explicar isso daqui. Durante a aula eu não consegui explicar direito, então agora eu vou explicar melhor isso daqui. Então, nessa classe aqui, notificável, ela está como uma classe abstrata, mas no fundo é uma interface, porque conceitualmente não faz sentido falar professor é um notificável. Professor pode ser notificável. Tal. Já professor é um funcionário é uma pessoa. Então cabe a herança aqui e classe abstrata aqui. Tá? Já aqui é uma interface. Da mesma forma que professor não é um comunicável, ele pode ser comunicável. Tá? Então, quando existe a relação de poder, é interface. Quando existe a relação de é classe abstrata ou herança.
Aqui eu defini a classe pessoa, é uma classe abstrata com o método construtor e o método abstrato exibir informação. Funcionário herda de pessoa, notificável também é uma classe que tem a mesma estrutura ABC aqui, mas tem os dois métodos abstratos, então seria uma interface. Para ficar bem claro isso, eu defini como protocolo quando eu quero especificar no diagrama de classe que é uma interface. Então, comunicável é uma interface, comunicável é uma interface. Já notificável, apesar de ser uma interface aqui, eu herdei de ABC, no diagrama de classe apareceu como abstract. Tá? Classe abstrata. Deixa eu mostrar essa forma aqui de verificar conceitualmente se um código está correto. Então aqui ó, tem o protocolo, né? Aqui eu estou definindo então uma interface protocolo comunicável, que herda de protocolo, e tem o método conectar. Aqui, essa classe impressora Wi-Fi, eu estou implementando a interface conectável. Só que isso daqui, quando eu uso o protocolo, ele é opcional. Não precisa deixar explícito. Tá? Então, se eu fizer dessa forma, executar, então aqui tem conectar, aqui tem conectar. Então, a classe que não herda de conectável, mas tem um método esperado. Então, tem o mesmo método conectar. Tá? Então, é esse duck typing. Então, se parece um pato, é um pato. Se tem conectar, é conectável. É isso que quer dizer. Então, se executar aqui, ó, ele vai funcionar. Funcionou. Se eu colocar também do jeito que estava, como herança, também vai funcionar. Das duas formas. E se eu quiser verificar estaticamente se esse código está correto conceitualmente, eu uso essa biblioteca aqui, MyPy. Então eu instalo ela e verifico. Vai demorar um pouquinho e verifico se está correto. Então está correto dessa forma, eu posso retirar explicitamente essa relação de interface entre impressora Wi-Fi e conectar, vai executar e vai funcionar também. Agora, quando que não vai funcionar? Quando, por exemplo, eu tiver um outro método aqui. Ó. Então, eu não tenho mais conectar. Eu só tenho agora imprimir. E agora eu coloco Wi-Fi imprimir. Eu vou executar e vai funcionar. Só que conceitualmente deveria imprimir aqui. Deixa eu deixar do jeito que estava aqui, conectável. Vamos ver se ele detecta aqui. Deixa eu executar de novo. Executar. Deveria dar um erro aqui, porque não tem mais o método imprimir. Deixa eu deixar explicitamente aqui o conectável. Então, imprimir. Agora sim. Então, quando eu deixo explicitamente a relação de dependência de interface, ó, mesmo o código executando, o código está executando, tem um método, tem a classe impressora Wi-Fi e imprimir. Eu executei aqui imprimir. Só que eu deixei explicitamente que ele tem a interface de conectável. Então tem que ter o método conectar. Tá?
E aí quando eu verifico, ele vai dar esse erro aqui, ó. Então conectar é um abstrato implícito. E se eu tirar isso daqui, descomentar, eu acho que vai funcionar agora. Porque eu estou implementando conectar. Agora funcionou. Porque mesmo não usando conectar, eu estou implementando. Tá? Então, por isso que a classe que não herda de conectável, mas tem o método esperado. Então, se você faz tudo certinho, então não precisa colocar a relação. É aquilo que estava antes. Ó. Agora sim. Então, conectável tem que conectar. A impressora Wi-Fi também tem que conectar. Então, eu não preciso colocar a interface explicitamente. Ele vai funcionar, vai imprimir impressora conectada ao Wi-Fi e vai ter sucesso aqui, que está conceitualmente correto esse código. Então é basicamente isso, é essa revisão desse capítulo 4 e o próximo vídeo eu vou falar desse exercício, dessa tarefa aqui, tá? Então, até já.